Olá pessoal, graça e paz. Então nós estamos aqui outra vez para discutirmos princípios básicos de interpretação bíblica ou formas práticas pelas quais você pode estudar e entender melhor a Bíblia. No nosso encontro anterior dissemos que um estudo bíblico devocional é composto de pelo menos 4 etapas: observação, interpretação, correlação e aplicação. Eu queria hoje conversar um pouco com você acerca da observação. Essa etapa ela é essencial, ela é na verdade o fundamento para todas as etapas que vêm depois na sequência. Então, se você faz uma observação boa, você terá mais chances de, na sequência, interpretar melhor, correlacionar melhor com outras partes da Bíblia e, finalmente, aplicar melhor. Quais são, então, esses passos que nós damos enquanto nós estamos observando o texto? A observação ela é uma etapa exploratória. Você vai tentar buscar entender o que o texto diz, o que o texto está dizendo. Ou seja, não é a etapa de você saber o que o texto significa, nem muito menos tentar descobrir como esse texto se aplica à sua vida, mas o que este texto está simplesmente dizendo. Eu gosto de pensar nessa etapa como uma etapa investigativa. Nós vamos buscar evidências textuais, nós vamos buscar pistas no texto, nós vamos olhar para esse texto para ver além daquilo que se vê numa primeira leitura superficial. Também gosto de pensar nessa etapa como um especialista observando uma pintura. Se nós passarmos por uma obra de arte, de relance, nós vamos ver alguma coisa, mas se nós formos conduzidos na observação de uma tela por um especialista, ele vai mostrar para a gente muitos detalhes que estavam lá e que a gente não viu porque não temos essa prática de observar melhor as telas, as obras de arte. Então, a observação é uma etapa que nos ajuda a observar melhor, a ver além daquilo que está na superfície. E como é que uma pessoa faz isso? Primeiramente, ela precisa ler o texto diversas vezes. Não é numa primeira leitura que você vai conseguir observar todos os aspectos importantes do texto. É necessário ler diversas vezes. E aí você aproveita, já que você vai ler o texto algumas vezes, para fazer leituras em traduções diferentes da Bíblia. Não leia 10 vezes a mesma tradução, quando você poderia fazer essa leitura alternando traduções. Tanto você pode adquirir livros mesmo, Bíblias impressas em traduções diferentes, ou você pode baixar um aplicativo gratuito no qual você vai ter acesso a diversas traduções da Bíblia. E eu não estou aqui falando sobre versões da Bíblia, tipo a Bíblia da Mulher, ou a Bíblia Shed, ou a Bíblia de Genebra. Não, eu estou falando sobre traduções. Então leia uma vez, por exemplo, na Nova Versão Internacional, leia outra vez na Versão Transformadora, leia outra vez na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tente ler outra vez na Almeida 21 ou na Nova Almeida Atualizada. São traduções diferentes da Bíblia. E cada uma dessas traduções vai permitir você perceber nuances diferentes do texto. Então o primeiro passo é, leia diversas vezes e utilize traduções diferentes. Na sequência, você vai então fazer perguntas ao texto. São aquelas perguntas básicas que a gente faz para interpretar qualquer texto, e não apenas um texto bíblico, que é o que, quem, quando, onde, porquê e como. Então, na pergunta o que, você poderia perguntar o que o texto diz? Essa é a pergunta mais básica da observação. Ou o que está acontecendo nessa passagem? Ou o que está sendo dito pelo apóstolo aqui nessa carta? A pergunta quem, você pode perguntar quem escreveu esse texto? Foi Paulo? Quem era Paulo? E aí você tentar entender um pouco da vida desse homem. Ou para quem esta carta foi escrita? Então você pode perguntar da autoria e você pode perguntar também dos destinatários.
Na pergunta quando, você pode dizer quando isso foi escrito, ou quando esse evento narrado aqui aconteceu. Onde, você pode perguntar onde essa história aconteceu, ou onde estava o autor enquanto escrevia isso aqui. Ou pode perguntar também onde estavam os leitores originais ou o público original para quem essa carta foi escrita. Na pergunta por quê, você poderia perguntar por que o personagem fez isso? Ou por que havia necessidade do autor escrever isso? Na pergunta como isso aconteceu? Ou como o personagem conseguiu fazer isso? Ou melhor ainda, como o público original reagiu àquilo que foi dito a eles? São perguntas simples. Eu dei aqui alguns exemplos, mas você pode ter infinitas possibilidades de perguntas a partir de o que, quem, quando, onde, porquê e como. Então você vai bombardear o texto com perguntas e você vai registrar todas as suas perguntas e as respostas que você for encontrando para elas. Você vai perceber que só de fazer isso a sua visão já vai se abrir. O seu horizonte de leitura da Bíblia vai se abrir bastante e você vai ter uma leitura bastante proveitosa. Eu espero que vocês consigam então praticar isso e a gente segue depois com mais algumas dicas. Fica com Deus.